Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos neste momento dando início à nossa escola bíblica dominical, que tem o tema As Bênçãos de Deus para a Família. E quero convidar a todos neste momento estarmos juntos, orando ao Senhor, dando início a este momento de escola bíblica dominical. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, como de costume, Senhor. Todos os domingos pela manhã estamos na Tua casa, juntos, ó Pai, para aprendermos a Tua palavra. Pai, queremos Te louvar e engrandecer pelo Teu poder. Aprove ao Senhor todas as coisas. E nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui para ministrar a Tua palavra, proposto na lição desta manhã, falando sobre a bênção de Deus para a família. Senhor, que a Tua graça seja sobre nós, permita-nos ser canal de bênção, canal de Deus na vida dos irmãos. Assim, ó Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os hinos sugeridos da nossa lição de hoje, vamos estar louvando ao Senhor com 2 hinos. O primeiro deles, 244, convido a todos para louvarmos juntos ao nome santo do Senhor. Louvai a Jesus amoroso. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia. Motivo para deixar de louvar o Senhor jamais.
temos razões para estar adorando ao Senhor nosso Deus. Irmão Marinho está conosco aqui nesta manhã. Senta aqui ao meu lado, coloque uma cadeira aqui, senta aqui. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino, 254. Segundo hino da lição de hoje. Vamos louvar apenas dois. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Chega para cá, pode chegar para cá. Vamos louvar o Senhor. 254. Mais profundo no amor de Cristo eu desejo estar. Mais humilde no meu ser eu quero sempre aqui andar. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Mais santo meu Jesus eu desejo sempre ser. Mais profunda a tua vontade quero conhecer, até que minha vida por inteiro mostre o teu ser. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Mais santo meu Jesus eu desejo sempre ser. Mais profundo com dor não importa, quero sempre estar no teu divinal amor firmado para fruto dar. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Mais santo meu Jesus eu desejo sempre ser. Mais profundo dia após dia quero eu estar, até que o alvo mestre aqui me faça breve alcançar. Mais perto de Jesus eu quero aqui viver. Mais santo meu Jesus eu desejo sempre ser. Amém. Apenas esses dois louvores. Coloca ele comigo. Vamos fazer a leitura do tema da lição de hoje, lição do dia 22 de março, onde nosso bispo Abner, comentarista da lição, traz para nós esse assunto tão maravilhoso. Amém. As bênçãos de Deus para a família. Ô Marinho, lê o título da lição, por favor. As bênçãos de Deus para a família. Versículo 31, vamos ler junto? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Verdade aplicada. Deus planejou, instituiu, abençoou
e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Glória a Jesus. O texto de referência para a lição de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, e o livro de Atos, capítulo 3, versículo 25. Vamos ler, bom Marinho, eu leio um versículo, o senhor lê o outro. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Atos 3. Amém. Ore ao Senhor, meu marido, faça uma oração a Deus. Pai Santo, Deus querido, nesta manhã, Jesus, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade, pelo fogo de vida que nos concedeu, mesmo em meio à tribulação, o confronto, a angústia, a tristeza e a dor. Deus Santo, aqui estamos em Teu nome santo, para adorar somente a Ti, para engrandecer o Teu nome santo e para bendizer e agradecer por esta manhã maravilhosa, onde, meu Pai, Deus Santo, soamos a Tua voz através da Tua escola dominical, onde venha engrandecer e venha, meu Pai, Deus Santo, trazer sabedoria e edificação aos lares, às famílias, que as famílias possam estar no propósito de adorar, engrandecer e bendizer o Teu nome santo, e mesmo na torre de vigília, cada lar, cada família possa Deus estar voltado, meu Pai, Deus Santo, com atenção voltada somente para Ti. Glória a Jesus, Deus, aleluia. Em nossos pensamentos muitas vezes soa, meu Pai, Deus Santo, de desistir, mas que nenhum venha desistir, meu Pai, por falta de Ti, por falta de sabedoria. E quando estamos, meu Pai, meditando, meu Pai, dia e noite na Tua palavra, que é o nosso sustento, é o nosso alimento, é o nosso alento, meu Pai. Glória a Jesus, Deus Santo, aleluia. a nossa bússola, meu Pai, que nos guia, nos direciona, meu Pai, ao caminho certo, ao caminho da salvação e da edificação, meu Pai. Por isso, meu Pai, ser conosco nesta manhã, não nos deixa, não nos abandona, e continua protegendo a Tua igreja, livrando, meu Pai, de todos os males, todas as setas malignas, meu Pai. Deus Santo, vai nos ungindo, meu Pai. Jesus, vai colocando o Teu antídoto sobre nossas vidas, é verdade, meu Pai. Meu Deus, Vai colocando sobre nossas nossas vidas, meu Pai. Deus Santo, a Tua unção, meu Pai, o Teu poderio de glória e o Teu revestimento, meu Pai. Nos brinda, nos esconde, meu Pai. Coloca, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Pai. Deus Santo, a Tua proteção, a Tua mão poderosa, para que nenhum mal venha nos suceder e venha nos acontecer. E que não venhamos cair na tentação do mal, na provocação do inimigo. Mas continuemos sempre, meu Pai. Meu Pai, de olhares voltados para Ti, de pensamentos, meu Pai, para que possa agir em nossas vidas, meu Pai. Meu Pai, nos coloca, meu Pai, as Tuas mãos, não nos deixe, meu Pai, nesta manhã. Continua abençoando cada um. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, que Deus conceda um bom domingo a todos. Estamos alegres, quero agradecer aí a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus continue abençoando vossas vidas. Que Deus continue falando conosco nesta manhã. Estamos com um trimestre enriquecedor, maravilhoso. E hipótese alguma não poderíamos deixar de fazer a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Vamos concluindo um trimestre aí abençoado, a família natural segundo os valores e cristãos de Deus para a perpetuação de relacionamentos harmoniosos e uma igreja sadia. Então, é uma lição maravilhosa e de maneira alguma poderíamos ser detidos pela pandemia que vem assolando o mundo. É um momento difícil, mas graças a Deus que Deus preparou os canais aí de comunicação, canais online, para nós podermos interagir com os irmãos. Bom Marinho, paz do Senhor Jesus, como é que está a lição? O senhor estudou a lição? Gostou do assunto? Maravilha.
Amém. Momentos, mas Deus continua falando, né, aos nossos corações, e as bênçãos de Deus são as famílias, né? As famílias não possam se disfarçar e não devemos desistir, mesmo no momento da dificuldade, que as famílias possam levar a seriedade e buscar cada vez mais a presença do Senhor. Não deixarem, não desistirem nos cultos, nos lares, mesmo em meio a pequena quantidade, mas que Deus venha agir, venha cessar toda essa pandemia, todo esse destroço que está causando pânico, pavor em meio à sociedade. Mas que a lição continua nos alertando, nos mostrando que a família é a raiz principal que Deus colocou sobre a terra, e através das famílias as bênçãos do Senhor serão derramadas em nossos dias. Amém. Glória a Jesus. Eu quero, irmãos, de antemão avisar todos os irmãos, já publicamos aí nos canais, que os cultos serão online, os cultos estarão sendo ou aqui no Face, no YouTube também, mas a Igreja de Jesus continua marchando, apelando ao bom senso e às recomendações. Nós não estaremos tendo os nossos cultos de portas abertas, mas incentivamos a todos os irmãos. Nós vamos tocar em pontos aqui da família. Quero cumprimentar a irmã Luciana, que também está aqui, Deus abençoe. E vamos estar aqui. Essa lição de hoje, lá no tópico final, ainda vai abordar um tema precioso: família, um lugar de adoração a Deus. Então, fica o nosso incentivo a todos os irmãos e dizer que estamos à disposição dos irmãos. Aí estaremos aqui na igreja dando o nosso horário junto com os irmãos, e todos podem nos procurar. E a igreja está aberta, a igreja não está fechada, a igreja está aberta, e todos aqueles que precisarem de uma palavra, precisar de uma oração, estaremos aqui juntos para atender, servindo a Deus através da vida dos irmãos. Voltando para a lição de hoje, as bênçãos de Deus para a família. É interessante, irmãos, que o propósito de Deus sempre foi abençoar. Na leitura complementar da semana, nós podemos ver aí a chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias. Um dos propósitos que nós podemos responder: por que Deus chamou Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele queria abençoar as famílias. O propósito de Deus sempre foi de bênção. E para abençoar as famílias, ele escolhe Abraão. E de Abraão vem a descendência do nosso Salvador, no qual toda a família da terra pode ser abençoada. Na terça-feira, nós estivemos aí na leitura de Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, os mandamentos para as próximas gerações. Na quarta-feira, Salmo 127, podemos ver a bênção e as futuras gerações. Na quinta-feira, Mateus capítulo 1, versículo 16, Jesus e a família. Na sexta-feira, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, ocupando a mente com o que edifica. E maravilhoso esse tópico, irmãos, é maravilhoso esse subtema aqui na sexta-feira, porque as famílias precisam alimentar cada integrante da família, a sua mente, o seu coração. Agora mesmo, neste tempo terrível, difícil que nós estamos passando, de antemão deixamos o nosso conselho para que ninguém encha o coração, se encha com notícias ruins, porque isso aí só traz pensamentos negativos e de forma que só tendem a piorar a situação. E a palavra de Deus, ela nos orienta a ocupar a mente com aquilo que realmente nos edifica. E na sexta-feira, no sábado, melhor dizendo, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, falando sobre o contentamento. O contentamento é um antídoto contra a avareza. Nos subtemas da lição,
nós vamos estar falando um pouquinho sobre tudo que foi abordado aí ao longo da semana. Amém? Nesta lição veremos a família como agência de Deus, algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênção para seus membros e alcance toda a sociedade. O ponto de partida deste tópico 1, a família e a bênção divina, é sintetizar que a família é a agência de Deus na terra. Irmãos, Deus na sua infinita glória, estamos aí tratando esse tema de família desde o início do trimestre, já se foram aí 11 lições falando sobre família, e eu creio que todos os irmãos que puderam. Mas a família, na lição de hoje, é uma agência divina. Deus estabeleceu a família e no plano divino, visando a transmissão dos mandamentos e das instruções para as sucessivas gerações, inclui a família. Então Deus organiza a família, Deus estabelece a família para através dela abençoar, para através dela trazer os seus mandamentos, instruções para as sucessivas gerações. E é importante, irmãos, que cada crente, que cada servo do Senhor tenha esse ponto inicial, sabendo que o propósito para a família é de bênção. Deus tem um propósito de bênção para as nossas famílias, ensinando o caminho da bênção. Eu vou pedir ao irmão Marinho para que ele faça a leitura para mim do tópico 1 e 2, 1.2. Ensinando o caminho da bênção. As famílias cristãs, principalmente no Brasil, onde há abundância de igrejas locais e recursos tecnológicos, junto com o corre-corre diário, tendem a arrefecer quanto à missão de ensinar às futuras gerações os caminhos do Senhor. Talvez acreditando que a escola bíblica dominical e os muitos livros e bíblias disponíveis são capazes de substituir a ação direta da família. Contudo, é preciso que cada família cristã resgate sua vocação de ser agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção. Êxodo 12, 26 e 27. Josué 4, 21, 22. Como descrito nos textos bíblicos, aqui acho que os filhos das famílias cristãs recebam no lar os primeiros ensinos e esclarecimentos. Amém. Vamos ler essa referência aí de Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, versículos 21 e 22. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Esse tópico, irmãos, fala sobre o caminho da bênção. O comentarista aqui, ele faz um comentário dizendo que com o corre-corre diário, com os nossos muitos afazeres, com a nossa luta diária, nós muitas das vezes deixamos de cuidar do ensino aos nossos filhos, à nossa família,
Contudo, é preciso que cada família resgate sua vocação de ser agência divina na terra, para ensinar o caminho da bênção. No texto de Josué, Deus manda ele colher algumas pedras, para que servisse de memorial, para que ficasse como memória, para que lá na frente, quando algum dos filhos perguntassem o que era aquilo, que pedras eram aquelas, e eles poderiam dizer com toda a convicção: isso é para provar que Israel passou em seco este Jordão. É maravilhoso, irmãos, um lar onde os pais têm história de experiência com Deus para transmitir aos filhos. Quando vivemos num lar onde podemos provar de experiências com Deus, podemos provar de relacionamento genuíno com Deus, e podemos passar isso para os nossos filhos, e eles são criados de maneira a aprender esses caminhos de superação que levam a uma vida de vitória, a uma vida de bênção, a uma vida de comunhão com Deus. Pais piedosos ajudavam os filhos a desenvolver esse tipo de conhecimento de Deus. Desde tenra idade, infância, os jovens aprendiam a história de Israel. A palavra de Deus, ela ensina os pais, a cada um de nós, a ensinar o menino no caminho em que eles devem andar. Ensinar uma criança a servir a Deus é ensinar para ela o caminho da bênção. Ensinar para uma criança a amar a Deus, a buscar a face de Deus, é ensinar para ela o caminho da vitória. Porque somente na presença de Deus podemos ter uma vida de vitória. Quantas vezes somos tentados a desejar que os nossos filhos almejem grandes faculdades, grandes estudos, e tudo isso é vitória, tudo isso é bom, mas o melhor que nós podemos ensinar para os nossos filhos é que eles sigam no caminho do temor do Senhor, porque este é o princípio de bênção. O tópico 1.3 fala sobre a bênção e as futuras gerações. Bem-aventuradas são as famílias que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas e imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações da família. Tal discernimento passa por crermos que o Senhor Deus, que criou a família, também está plenamente interessado em abençoá-la, suprir suas necessidades e usá-las em seus propósitos. Um exemplo de casal que, mesmo tendo restrições, pois não tinham filhos e eram avançados em idade, porém procuraram a vontade de Deus e servi-lo, é Zacarias e Isabel. O Senhor Deus lhe deu um filho que seria profeta e influenciaria muitas outras gerações. Quando Isabel concebeu, ela disse que o Senhor atentou e estava agindo em seu favor para destruir o seu opróbrio entre os homens, ou seja, ela se sentia desprezada e humilhada por não ter filhos, mas não deixava de viver uma vida justa perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O caso, irmãos, de Zacarias e Isabel relata uma história de alguém que de repente tinha motivos para viver uma vida de murmuração, uma vida de lamento, diante da circunstância com que eles viviam. Mas nem por isso eles deixavam de adorar ao Senhor, de cumprir os seus mandamentos, de servir ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. E Deus então os abençoa com um filho,
que seria profeta e influenciaria muitas outras gerações. Irmãos, é de suma importância cada cristão entender que ele é referência na vida de alguém. Tem alguém seguindo os passos dele. De qualquer maneira, irmãos, nós vamos influenciar a vida de alguém. De qualquer maneira, quer queira ou quer não, seremos influência para alguém. Mesmo que um casal que não possa ter filhos, não deve se sentir esquivado disso. Por quê? Porque tem alguém olhando para os seus passos. Estamos influenciando a vida de alguém. Há jovens que vêm seguindo os nossos passos. E um casal abençoado, irmãos, alguém que vive debaixo da bênção de Deus, a influência que ele causar na vida de alguém será uma influência abençoadora, será uma influência de bênção. Então todos nós devemos nos preocupar com isso. A influência que eu estou deixando, ela gera bênção ou gera maldição? É uma questão que todos nós devemos pensar, e isso vai com certeza interferir no nosso comportamento, vai interferir na maneira como devemos agir no dia a dia. E com certeza, se nós atentarmos para a palavra de Deus, vivendo uma vida de piedade, de santidade na presença do Senhor, com certeza deixaremos marcos de influência, de bênção na vida dos irmãos. O primeiro objetivo da lição é explicar a relação entre a família e a bênção divina. É óbvio, irmãos, fica claro que Deus, ele usa a família como canal de bênção para a terra. Então que cada um de nós possamos aí atentar para este primeiro tópico da nossa lição de hoje. Primeiro, chamar a responsabilidade para que cada família é uma agência divina na terra. Deus usa a família como canal de bênção. Então deixe Deus usar a tua família. Deixemos Deus usar a nossa família para trazer sobre a terra. Segundo, ensinar o caminho da bênção. Falamos que aquele que cria seu filho, os ensinos da palavra de Deus, está o criando, está o ensinando um caminho abençoado. E por último, dentro do tópico 1, falamos também sobre a bênção e as futuras gerações. Vamos cuidar, irmãos, porque vamos deixando marcos. Eu sou feliz pela vida dos meus pais, pela vida de muitos obreiros que tive a honra, a oportunidade de trabalhar, de conhecer, que deixaram para mim, a minha geração, ensinamentos que hoje servem de bênçãos para as nossas vidas. Então temos esse compromisso com as gerações futuras. Prosseguindo dentro da lição, irmãos, nós vamos ver algumas bênçãos de Deus às famílias, ou seja, algumas bênçãos de Deus para as famílias. São várias as bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder à família. Ele é abençoador desde o princípio. É importante que as famílias conheçam bênçãos e buscá-las com fé e interesse nesses dias tão áridos e difíceis para as famílias. Vou pedir novamente ao irmão Marinho para ele ler para mim o tópico 1, 2.1 aí da lição. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Nunca oportuno em dias de tanto materialismo, refletirmos em Provérbios 24, 3, 4. O texto bíblico ressalta a relevância da sabedoria, inteligência e do conhecimento, da edificação do lar e no suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e a habitabilidade de uma casa. É comum, quando se pensa em construir uma família,
o enfoque-se a questão financeira. É evidente que é importante, vive a lição 6. Porém, esta referência bíblica nos faz lembrar que, mesmo tendo recursos financeiros, é fundamental sabedoria, discernimento e habilidade para administrar os recursos, sejam poucos ou muitos. Deus abençoa com sabedoria aquele que pedem em Tiago 1, 5, 3 e 17. Amém? É muito comum, irmãos, nos preocuparmos com a manutenção financeira do lar. E muitas das vezes também somos tentados a pensar que bênção é sinônimo de vida financeira abastada. Quem são os abençoados? São aqueles que têm dinheiro, são aqueles que vivem tranquilamente. Quantas vezes somos tentados a pensar isso, mas isso passa muito longe de ser verdade. Quantos casais cristãos convivem, lutam com a escassez financeira e são bênçãos de Deus na igreja, são bênçãos de Deus para a vizinhança onde moram, são bênçãos de Deus aonde quer que estejam, mesmo não tendo recursos financeiros. E hoje, dentro desse tema, a gente vê algumas bênçãos de Deus para as famílias que vão muito além de recursos financeiros, vão muito além de bênçãos materiais. E dentro desse primeiro tópico, o comentarista coloca 3 grandes bênçãos que Deus tem para o lar. Vamos ler Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Ou seja, sabedoria, inteligência e conhecimento. 3 grandes bênçãos. O primeiro, ele começa dizendo: com a sabedoria se edifica a casa. Irmãos, passamos aqui na nossa igreja, final do ano passado, ministrando algumas terças-feiras sobre a importância da sabedoria, sobre a necessidade de ter sabedoria. Tiago escreve que se há falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá abundantemente. E é importante, irmãos, que cada crente, o crente, na essência do cristão, ele precisa ser sábio. Por quê? Porque ele é a sua vida. E Jesus deixou muito claro na sua palavra: aquele que me segue não andará em trevas. E eu posso entender que essa palavra trevas se refere a todas as esferas da vida. Então o servo de Deus, irmãos, ele não deve andar batendo cabeça de um lado para o outro, desorientado. Não, por quê? Porque ele tem Jesus. O profeta Isaías, quando profetizava sobre o nascimento de Jesus, disse que o menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ou seja, Jesus é o nosso conselheiro. Jesus é o conselheiro do crente. Então o crente, ele é sábio, porque ele não se aconselha com os ímpios, como diz o Salmo 1.
mas ele vai se aconselhar com aquele que é o Pai da eternidade, ou seja, que sabe o ontem, que sabe o hoje, sabe o amanhã. E eu aproveito, irmãos, para tomar um gancho aqui e dizer para os irmãos: a medicina está, podemos dizer, enlouquecida, tentando um recurso para esse problema que nós estamos enfrentando. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Para nós, irmãos, esse vírus nos pegou de surpresa. Mas para Deus, Ele é o Pai da eternidade, Ele sabia disso, de tudo muito antes de nós. Então Ele é o conselheiro, e é com Ele que nós devemos nos aconselhar. Então todo lar deve ser formado baseado nesse princípio: sabedoria. Um lar onde tem sabedoria, irmãos, é um lar abençoado. Pode faltar o recurso financeiro, pode faltar a saúde, mas tendo a sabedoria que vem do alto, esse lar com certeza vai ser um lar abençoado. Inteligência e conhecimento. Com inteligência o lar se firma. Irmãos, precisamos ser inteligentes. Estamos vivendo um tempo onde muitos lares têm se desmoronado, e a gente vai procurar saber, é porque faltou inteligência. Não souberam lidar, foram insensatos. Mas aonde há inteligência, irmãos, o lar, a casa se firma. E com conhecimento se enche as suas câmaras de todas as substâncias. O comentarista, ele coloca que a maior necessidade das nossas famílias não é de coisas, é de Deus. Não é de luxo. Muitas vezes a gente quer uma casa de luxo. Eu queria uma casa assim, uma varanda assim, uma sala de estar assim, um banheiro assim. Queremos luxo, todos nós queremos, e não é pecado desejar. Mas não é isso, irmãos, que firma um lar. É a graça de Deus. Ela sim é que firma o lar. A casa não precisa de presentes, ela precisa da presença de Deus. Um lar que serve a Deus é um lar abençoado. Nele reina alegria e paz, e Jesus é o seu convidado. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Que estas bênçãos estejam sobre os nossos lares. Presença e participação de Deus. Este tópico enfatiza a primeira parte do verso: o Senhor edifica. Uma das lições que pode ser extraída é a presença e a participação de Deus desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Quantos lares têm iniciado sem a orientação e participação do Senhor? Quantas pessoas buscam somente as bênçãos de Deus para que prosperem, sem procurar saber se aquilo era da vontade de Deus? Porém, o Senhor edifica, indica, Deus está presente, dirigir e participar de todos os processos. Há um domingo atrás, nós falávamos sobre aquele casal de Caná da Galileia, que convidou Jesus para a sua festa. A Bíblia deixa claro que faltou o vinho, e Jesus pôde estar ali suprindo aquela necessidade. Então, irmãos, convide Jesus para Ele não ser apenas um visitante, mas ser um hóspede dentro das nossas casas. Não vamos esquecer, irmãos, da presença de Deus. Vamos lutar pela manutenção da presença de Deus dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. E isso, irmão, significa orar em família. Isso significa buscar a Deus em família, para que a presença de Deus não venha a ser apenas uma fantasia dentro da nossa casa, mas que as pessoas, ao entrarem no nosso lar, possam sentir realmente a presença de Deus. E por último,
Uma outra bênção que Deus dá às famílias é a segurança. A questão da segurança tem sido bem presente, conversas, polícia nas mentes. Mas o assunto, irmão, não está restrito a assaltos e roubos que envolvem bens materiais e a vida física. Cada vez mais é preciso tratar da segurança na área emocional, no uso dos recursos tecnológicos, na questão espiritual, na formação e desenvolvimento dos filhos. É renovador nos voltarmos para o Salmo 127 e sabemos que o Senhor Deus, além de edificar, guarda. A reflexão sobre a bênção da segurança nos remete a Êxodo 12, 23. O Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O lar não pode ser protegido com as armas do orgulho, da vaidade, da violência e outras armas carnais. As limitações humanas devem servir para conduzir-nos a uma atitude de humildade. Nossa suficiência vem de Deus. Segurança da família. Salmo 127, eu sei que todos o conhecem muito bem, mas ele ensina: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o Senhor guardar a cidade. Nossa casa, irmãos, está guardada por Deus. Parece que a lição ela foi conduzida pelo Espírito de Deus para trazer exatamente no dia de hoje estas palavras. O mesmo Deus que tem edificado é o Deus que guarda. E o comentarista termina esse tópico dizendo a passagem de Êxodo 12, 23. O Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas. Glória a Deus. Que Deus seja louvado pela sua palavra tão edificante aos nossos corações. Irmãos, o que guarda o nosso lar, o que guarda a nossa família, a nossa proteção, vem de Deus. Oramos, pedimos a Deus que trabalhe, oriente os médicos, a medicina, que estão lutando para desenvolver medicamentos, vacinas contra este vírus tão amedrontador. Mas a nossa confiança, irmãos, está posta totalmente em Deus. É Ele que não deixa vacilar os nossos passos. E eu quero, com estas palavras, fortalecer a fé de cada um dos irmãos. Se o Senhor não guardar a cidade, quando falamos em guardar a cidade, como o comentarista aqui pontuou, logo pensamos em violência, em acidentes, pensamos nisso, pensamos naquilo, mas a proteção divina, irmãos, vai muito além. Quantos males nos rodeiam e Deus sequer permite que nós venhamos a saber que fomos rodeados por aquele mal. Outros males Ele nos permite ver, para que nós possamos entender a sua proteção, a sua graça, o seu livramento. Mas quantos outros males nos rodeiam de tão pertinho e nós não sequer tomamos ciência disso? Então, irmãos, que Deus venha nos abençoar com estas bênçãos. E talvez no teu lar pode não ter o recurso financeiro que você, que eu, cada um de nós gostaríamos de ter. Mas se nós estivermos, irmãos, sabedoria, inteligência, conhecimento, presença, participação de Deus nos nossos dia a dia, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E quantas vezes tomamos decisões nos nossos lares sem consultar o Senhor?
Então lá, irmãos, que tem a participação ativa de Deus no seu dia a dia, é um lar abençoado. Segurança da família, um lar que pode desfrutar da segurança divina, irmãos, é um lar abençoado. Então, irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos e que estas bênçãos estejam sobre os nossos lares, sobre a nossa família. Quer deixar algum parecer, irmão Marinho, alguma coisa? Sabedoria aos homens, para que eles possam desenvolver algum espírito preventivo e se firmar e buscarem verdadeiramente em Deus seu conhecimento, porque o conhecimento do homem é mínimo para o conhecimento do nosso socorro e soberano Deus. Amém. Que esteja nos livrando e dizimando toda essa pestilência que acontece através dessa virose, e eu creio que Deus já está operando e trabalhando, dando toda a sabedoria aos homens, para que eles possam estar prevenindo e buscando erradicar toda esta enfermidade e confortar os corações dos nossos irmãos. Amém. Que é mais uma das pestilências, das viroses que vem, mas eu creio que ainda surgirão mais outras, só para que a humanidade se conscientize que nós temos que sustentar nas mãos do Todo-Poderoso, porque só Ele é quem sabe todos os nossos caminhos, todos os nossos diretrizes, pensamentos. Amém. E o homem não tem a sabedoria suficiente para evitar todas essas interferências malignas sobre nossas vidas. Amém. Glória a Jesus. Irmã Luciana está ali também, um pouco mais retirada, mas está aqui conosco. Quer deixar algum parecer, alguma coisa? Então vamos prosseguir, irmãos. O último tópico da lição fala sobre atitudes para desfrutar das bênçãos. Muito sábia essa frase. Atitudes para desfrutar das bênçãos. São necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver e perseverar. Atitudes que devemos tomar para desfrutar as bênçãos de Deus. Primeiro tópico: família. Um lugar onde há temor de Deus. Que as famílias cristãs sejam formadas por vidas que temem a Deus, pois resultará em obediência à palavra de Deus e sabedoria para viver o dia a dia familiar, com as variadas atividades do enfrentamento de muitos desafios. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, perseverante oração e permanente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. A família também relata as bênçãos que acompanham a mulher que teme a Deus, que está lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Um lugar onde há temor de Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta, irmãos, querer desfrutar das bênçãos de Deus, não adianta querer desfrutar do amor de Deus, da bondade de Deus, se nos esquecemos dos princípios que norteiam estas bênçãos sobre nós. Em primeiro lugar, um lugar onde há temor a Deus. Quantas vezes, irmão, nos esquecemos que somos cristãos dentro de casa e não tememos a Deus dentro do nosso lar. Falamos palavrões,
ouvimos músicas profanas, estamos na nossa casa, podemos fazer o que bem achamos. E quando nos voltamos para a palavra de Deus, irmãos, vemos que estamos totalmente fora dos princípios bíblicos, se assim agirmos. É de suma importância que cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho tenha temor a Deus. O comentarista diz que se houver temor a Deus, haverá constante vigilância, haverá perseverante oração, haverá permanente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. Então, irmãos, se eu quero um lar abençoado, eu preciso incentivar toda a minha família a viver no temor do Senhor, a viver na presença de Deus, a não viver uma vida descompromissada com a palavra de Deus. E que Deus nos ajude, irmãos, a crescermos no temor do Senhor, a crescermos no temor de Deus, a ensinar a nossos filhos a temerem ao nome do Senhor. Isto é princípio de bênção, isto é princípio de vida vitoriosa. O título do tópico 3 fala atitude para desfrutar as bênçãos. Você quer uma vida de bênção? Você quer uma vida de vitória? Você quer ver as bênçãos de Deus fluindo no teu lar? Em primeiro lugar, temam a Deus. Vamos ter temor a Deus, vamos ter temor das coisas do Senhor, porque, como eu dizia há tempos atrás, um lar que serve a Deus é um lar abençoado, um lar que tem o temor do Senhor, irmãos. Pode vir a escassez, pode vir a enfermidade, pode vir a adversidade. O lar do cristão, irmão, não está impedido de passar por essas mazelas. Não, estamos no mundo e Jesus deixou claro que no mundo teremos aflições, faz parte daqui. A Bíblia diz que lá, na eternidade, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É lá, não é aqui. Então aqui temos que conviver com o choro, com o pranto, com a adversidade. O apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação não dá para se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Mas é lá. Aqui temos que passar por essas coisas. Mas com certeza, um lar que teme a Deus, um lar que teme ao Senhor, viverá uma vida de vitória, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, mas com certeza haverá bênçãos de Deus sobre aqueles que temem o Senhor. Segundo lugar, família, um lugar onde há trabalho e contentamento. Bom, Marinho, por gentileza, lê para mim esse tópico aí, 3.2. Família, um lugar onde há trabalho e contentamento. É muito importante que a família cristã procure cultivar tanto o trabalho como o contentamento. Ambos são importantes no ambiente familiar, enquanto um dignifica e proporciona os recursos para suprir as necessidades da família, contribuir com a igreja local e ajudar os mais necessitados. O outro é um antídoto contra a avareza, ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. 1 Timóteo 6, 10, Hebreus 13, 5 e 6. Irmãos, sabemos que um dos grandes problemas que muitas vezes muitos lares precisam enfrentar é a questão do desemprego. Um lar onde é assolado pelo desemprego é um momento de luta para a família. Inclusive nós oramos a Deus que abençoe os empresários, que abençoe a nossa nação, porque sabemos que um tempo de desemprego, mas o que o comentarista deixa claro nesse ponto é sobre o trabalho, a importância do trabalho. A Bíblia combate com muita veemência a questão da preguiça.
preguiça, homens preguiçosos, mulheres preguiçosas, onde não gostam de trabalhar. E é inevitável, irmãos, a questão do trabalho. Ambos são importantes no ambiente familiar. Enquanto um dignifica e proporciona os recursos para suprir a necessidade da família, contribuir com a igreja local e ajudar aos necessitados, o outro, que é o contentamento, é um antídoto contra a família. Então, irmãos, que não haja em nenhum de nós espírito preguiçoso, mas que possamos entender a necessidade de trabalhar, do trabalho e a sua importância. Claro que eu não me refiro a alguém que esteja passando pela luta do desemprego, obviamente que não, que ela dói, o quanto que é dolorido, mas somos incentivados a não nos entregar um espírito preguiçoso e sim trabalhar. Você quer as bênçãos de Deus? Então tem que, como diz no popular, correr atrás, né? Tem que procurar trabalhar e Deus, ele nos dá a vitória. E o segundo é o contentamento. É muito ruim, irmãos, um lar onde não tem contentamento. A esposa vive em constante murmuração, o marido constantemente reclamando, os filhos reclamando. Não há um sentimento de gratidão a Deus. Se senta para almoçar reclamando pelo que não tem, pelo prato que não pôde preparar, reclamando pela roupa que não pode vestir, que não tem para vestir, o armário pouca roupa, e uma constante murmuração dentro de casa. Irmãos, se tem uma coisa que atrai maldição, é o espírito murmurador. Enquanto o contentamento serve de canal de bênção, a murmuração serve de canal para maldição. Então, irmãos, em todo tempo, procurem ter um espírito contencioso, sabendo dar graças a Deus por todas as coisas. Não é pecado, irmãos, nós desejarmos crescer, melhorar de vida, almejarmos. Não é pecado. A palavra de Deus não nos condena por isso. Mas não devemos viver inquietos por coisa alguma, permitir que esse desejo vire uma inquietação e vire um argumento, uma ferramenta para me levar à murmuração. A palavra de Deus nos ensina a nos afã de conquistar as coisas e não deixam espaço para gratidão a Deus. Mas que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos entender isso, que se quisermos um lar abençoado, precisamos aprender a importância do trabalho e a importância do contentamento. Contentamento é um antídoto, é uma vacina contra a avareza, que é o amor desenfreado pelo dinheiro. É um antídoto contra a preocupação e ocupação excessiva. Todos nós nos preocupamos, temos nossos compromissos, temos responsabilidades e precisamos arcar com ela. Mas não podemos deixar, irmãos, que estas preocupações excessivas com as finanças e os bens materiais venham perturbar nossa mente, até porque confiamos em Deus, confiamos no Senhor, e Ele é o supridor, Ele é quem supre, Ele é quem nos abastece a cada dia com a sua graça, com as suas misericórdias, que hoje está lá no campo e amanhã será lançado fora, quanto mais de nós. E o texto termina: homens de pouca fé. Que nós não sejamos esse tipo de pessoa, mas que sejamos como aquela mulher Sirofenícia, que Jesus, olhando para ela, pôde dizer: grande é a tua fé. Que nós também, irmãos, venhamos a ser achado em nós esta fé grande, que supera as adversidades e nos ensina a viver contentos
com o nosso Deus. Por último, atitudes para desfrutar as bênçãos. Uma família, um lugar de adoração a Deus. A primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu no contexto de família. O salmista escreveu que a atitude de transmitir à geração futura louvores do Senhor, evidente que a adoração a Deus não se restringe aos cânticos, contudo é fundamental quando o lar é um ambiente repleto de cânticos e de louvores a Deus, pois contribui com a formação cristã dos filhos, para que os corações sejam abençoados com alegrias e as mentes sejam ocupadas com o que edifica. A família, pastor Laurence Onso, escreveu: alguém já disse, a família que ora junta, permanece junta. A participação do culto doméstico contribui para a harmonia no lar. A adoração no lar une a família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A importância da adoração no âmbito familiar. O mundo parou. Tudo que temos que fazer agora, segundo as orientações dos órgãos públicos, é ir para casa. Hashtag fique em casa. É o que mais se publica hoje. E a gente fica parado, refletindo, pensando na vida desenfreada que, eu vou dizer, tínhamos. Porque nesse momento o comércio está fechado, empresas estão fechadas e não temos muito para onde ir. Temos que ir para casa. Mas até então, vivíamos uma vida corrida, uma vida desenfreada, com tantos afazeres. E o pouco tempo que tínhamos em casa era para checar as redes sociais, ver quem mandou mensagem no WhatsApp, Facebook, Instagram. Pouco tempo para conversarmos, pouco tempo para adorar a Deus em família. Eu me lembro com muita saudade dos meus irmãos, dos meus pais, onde eu fui criado no ambiente de culto doméstico. Apenas para relatar, o primeiro instrumento que eu toquei na minha vida foi as panelas da minha mãe. Quando a gente fazia culto doméstico, não tínhamos pandeiro, não tínhamos violão ainda, e o instrumento que tínhamos para tocar era as tampas de panela. E eu falo isso com muita alegria e emoção, porque foi nesse ambiente que eu aprendi a adorar a Deus e a servir ao Senhor, fazendo culto junto com os meus irmãos. E com a vida desenfreada, às vezes a gente vai desatentando, perdendo a atenção para esses pontos tão importantes. E o comentarista, irmãos, ele quando escreveu essa lição, ele não poderia imaginar que domingo seria esse. Eu acredito que o nosso bispo Abner nunca imaginou que para esse domingo, dia 22 de março, os pastores estariam, através das lives, através de outros meios, transmitindo a palavra de Deus, porque a igreja não poderia estar reunida no templo. Importante ressaltar isso, reunida no templo, porque estamos reunidos, unidos em oração, unidos no jejum, unidos na consagração, unidos na presença de Deus.
E ele termina a lição dizendo que um dos princípios, uma das atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus é cultivar um ambiente de adoração no âmbito familiar. E que nós possamos voltar lá atrás, a uma ou duas gerações passadas. Que nós possamos voltar à geração dos nossos pais, à geração dos nossos antepassados, e venhamos a deixar um pouco de lado as redes sociais. A gente vem de um tempo, irmãos, onde não podia ter televisão em casa, e a preocupação dos nossos pastores era exatamente essa, porque se tivesse televisão, os crentes não iriam orar e nem ler a palavra. Ah, se eles soubessem o que estava por vir. Ah, se eles soubessem o que era um smartphone, o que eles soubessem o que é o Wi-Fi, se eles soubessem o que é as redes sociais de hoje, a preocupação deles seria mortal. Eles estavam preocupados com a televisão, aquela ainda que tinha aquela anteninha, quando muito, e eles tinham medo de que a igreja deixasse a palavra, deixasse a oração para se entregar àquelas coisas. E o pior aconteceu, irmãos. Não a televisão. A televisão se tornou obsoleta diante de tantos outros entretenimentos. E hoje o tempo em casa é roubado pela internet. O tempo de adoração a Deus precisa concorrer com tantas outras coisas. Mas que esta manhã, irmão, seja uma manhã de mudança. Até porque o momento é oportuno para falar sobre isso. Volte, irmãos, vamos voltar a cultivar os cultos domésticos. Lembro-me de um tempo que todo dia, 3 horas da tarde, meu pai juntava meus irmãos, nos juntava e colocávamos de joelho para orar ao Senhor. Todo dia, 3 horas da tarde, tínhamos que orar. Chegou um tempo de escassez na minha família. Meu pai, ele todo dia nos colocava de joelho e lia o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. E essa passagem ficou gravada na minha mente. Vamos voltar a isso, irmãos. Vamos voltar a cultivar essas coisas. Fazer nossos filhos pastores dentro de casa. Quantas vezes eu dirigi o culto lá em casa, ainda criança. Quantas vezes a gente podia se alegrar na presença do Senhor. E vamos voltar a esse tempo. Vamos voltar a essas atitudes cristãs. Que os nossos vizinhos possam escutar a gente fazendo culto. Os crentes estão cantando. Isso é uma das atitudes para desfrutar as bênçãos de Deus na nossa família. Então, atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus: temor do Senhor, trabalho e contentamento, lugar de adoração a Deus. Meus irmãos, assim a gente vai concluindo a nossa lição nesta manhã. Que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoar. Que cada um de nós sejamos conscientes disso. Ele quer e pode nos abençoar. Usar cada uma das nossas famílias em seu plano para abençoar outras famílias que ainda não vivem debaixo da bênção do Senhor. Cultivar atitudes que muito contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indica o Salmo 128. Então, irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Espero que estas palavras tenham servido para o crescimento espiritual
de cada um dos irmãos nesta manhã. Que Deus continue vos abençoando. Guarda aí esse subtema: família, uma agência de Deus na terra. Algumas bênçãos de Deus para a família: sabedoria, inteligência, conhecimento, presença, participação de Deus e segurança. E por último, desfrutar, atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Convido a todos para estarmos orando ao Senhor. Segundo determinação também, estamos em consagração até o meio-dia. E quero convidar a todos para, ao meio-dia em ponto, estarmos levantando um clamor ao Senhor. Mesmo você que não se consagrou, não fez jejum por hoje, mas eu quero te convidar ao meio-dia, junto com o teu lar, reúna a tua família e eleve a sua voz em oração a Deus. Você estará formando um grande exército que ao meio-dia em ponto estará fazendo a mesma coisa. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos nesta manhã. Amém? Vamos estar neste momento orando ao Senhor Deus. Pai eterno, te louvamos, Senhor, nesta manhã pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que pôde estar conosco nesta manhã, nos acompanhando dentro deste estudo ministrado pela tua palavra, Senhor. Continue abençoando a vida do nosso bispo Abner, para que ele continue sendo usado como canal de bênção, canal de Deus em nossas vidas, com lições tão edificantes. Pai, abençoe toda a tua igreja, Senhor, aos teus filhos, guarda cada um com o teu sangue, Senhor, que possamos, ó Deus, estar tomando atitudes que nos leve a desfrutar das bênçãos de Deus em nossos lares, que haja temor do Senhor em nossos corações, em nossas vidas. Pai querido, que haja contentamento em nossos corações. Pai querido, que possamos transformar em nossos lares como altar de adoração a cada dia ao Senhor. Pai, fica conosco, que a tua bênção repouse sobre a tua igreja nesta manhã, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja permanente sobre nossas vidas. Pai, assim nós te louvamos, te rendendo graças por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.